Olá, meu nome é Nelson Braga Júnior, sou artista plástico, professor de desenho e pintura artística. Minha especialidade é figura humana. Por esse motivo, resolvi fazer vídeos tutoriais com a intenção de dar dicas e ensinamentos a quem se interessa pelo assunto. Este vídeo em especial tratarei da estrutura do olho, como desenhar e como pintar o olho humano. Resolvi dar o nome de Olhos, Janelas da Alma. Por quê? Porque os olhos talvez sejam o elemento mais significativo, mais expressivo em um retrato. Aqui tem uma aula que eu criei, um exercício que criei, onde dou uma noção básica da anatomia dos ossos que envolvem o globo ocular, aqui a pele e aqui o olho completo. Por quê? As pessoas mais inexperientes fazem um olho plano, sem volume. E os olhos, ele tem bastante côncavo, convexo, planos diferentes numa pequena área. Então a importância de se entender a estrutura óssea vai te ajudar a dar o volume da pálpebra superior à pálpebra inferior, a compreensão desses ossos, principalmente, que pertencem ao frontal, o osso da testa. Então, o arco superciliar e a glabela do osso frontal. Isso tudo tem o primeiro plano na figura. Aqui eu tenho a orbital ocular e o globo dentro dela. Então, tudo isso vai dar um aspecto mais tridimensional ao seu desenho, se você tiver conhecimento. Também temos o osso zigomático aqui embaixo, que vai dar todo o volume da maçã do rosto. Então, colocando a pele sobre isso, aqui nós teríamos uma pálpebra superior, a inferior, aqui o canal da glândula lacrimal, que ele vai avançar um pouco mais ao globo. Lógico, depois as sobrancelhas, os cílios, a íris, a pupila. Então, se vocês puderem congelar essa imagem e estudá-la, será muito útil. Então, recapitulando, tem toda a estrutura óssea ao redor do globo, o arco superciliar, que pertence ao osso frontal da testa, a glabela, o zigomático, o osso nasal. Ok? Então, eu vou executar um desenho de um olho em carvão, na técnica de carvão, e depois vou pintar esse desenho em óleo. Vocês vão perceber a importância de se entender todo esse côncavo, da orbital. Por exemplo, essa região aqui, ela pertence à orbital. Então, normalmente, essa região é um buraco, Nós temos a pele cobrindo esse buraco. Então, é uma região que a cor costuma ser mais fria, puxando para o azul, para o violeta, às vezes um pouco para o verde, depende do tom de pele.
mas devido ao buraco mesmo. Aqui é uma área que costuma ser mais acinzentada, mais fria, como eu disse, puxando um pouco para o azul, para o violeta ou para o verde, né? Ok? Então vamos para a execução do desenho. Bom, então vou começar justamente pelo globo. É lógico que você não precisa necessariamente pintar um olho, desenhar um olho nessa sequência. Mas é um bom exercício para você se apoderar do assunto. E depois você pode inverter essa ordem. Então, seguindo aquele raciocínio do exercício que eu apresentei a vocês anteriormente, eu vou pensar aqui na orbital, e vou pensar em 5 estruturas, praticamente, para estabelecer um olho anatomicamente correto e com volumes, ou seja, tridimensional. Vou pensar aqui, eu vou localizar o canal da glândula lacrimal, puxar. Então eu vou pensar na pálpebra superior, perdão, pálpebra inferior, o volume da glábila, que é um volume excedente que tem no osso frontal, e marcar aqui o arco superciliar. A íris, em relação à esclera, a parte branca dos olhos, ela é mais ou menos metade do volume todo. Então, como que você tem que pensar isso? Você tem que achar onde você vai colocar a pupila e o restante você tem que então, isso daqui, somado a isso, tem que ser metade da área toda. Aproximadamente. E aqui eu vou ter o volume côncavo
do buraco da orbital ocular. A sobrancelha, normalmente, ela sai aqui da glábila e vai até o final aqui, pegando a parte mais superior do final do arco superciliar. Uma dica que eu posso dar para você, que é bem interessante, para vocês, aliás, é sobre aquele truquezinho da Mona Lisa e de quadros que para onde você vai, você tem a impressão que o olho está te guiando. Então, o segredo é que se eu estivesse desenhando 2 olhos, era achar bem o ângulo de enquadramento dos dois e a íris. Eu tenho que imaginar a continuação da íris aqui, escondido pela pálpebra superior, e tem que colocar a pupila bem no centro do círculo. Aqui vou colocar a espessura da pálpebra. Aqui embaixo a gente consegue ver essa espessura, né? Então aqui eu coloco o limite da linha aqui da pálpebra inferior e aqui a linha dos cílios. Depois eu vou limpar com a borracha aqui, porque normalmente essa linha da pálpebra, ela é mais clara do que a parte inferior aqui. Então, recapitulando, pontos essenciais para você ficar atento lógico, o globo, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, a glábila do osso frontal, esse desenho eu estou fazendo num papel. Eu peguei um papel cartão, na verdade é um papel Panamá, e cobri com gesso acrílico, ok? Então, agora eu já tenho toda a estrutura deste olho. Agora, eu fiz com carvão para desenho, carvão vegetal. Agora eu vou fundir tudo para ficar uma mancha e sim lapidar o desenho agora. Só que essa lapidação eu vou fazer com um lápis carvão.
que daí eu consigo fazer com que ele fixe mais as linhas, os detalhes. Então eu vou começar aqui pela íris, ajustando agora o círculo. E o legal do carvão é você ir fundindo com o dedo mesmo. Fica uma coisa mais orgânica, né? Você pode usar um esfuminho, um papel, coisa assim. Mas é legal fazer esse processo com o dedo, é mais divertido. Eu tenho que confessar para vocês que o fato de estar filmando isso, eu tenho que colocar a câmera no ângulo de prioridade aqui, né? Então torna o desenho um pouco desconfortável eu ter que desenhar estando atrás da câmera, mas enfim, são ossos do ofício, né? O sacrifício que a gente tem que fazer. Então, agora eu vou escurecer um pouco mais aqui a parte da íris, porque vou ter a sombra, né, da pálpebra superior pegando sobre ela. Já vou reservar um pouco, depois o brilho que eu vou colocar. Limpar um pouco a esclera. Não sei se vocês têm alguma prática de desenho com carvão, mas é uma técnica muito gostosa. Agora a marca aqui da dobra da pálpebra. Este olho aqui eu estou criando ele, baseado nos conhecimentos que eu quero lhes passar. Então aqui fica o canal da glândula lacrimal, porque na verdade a glândula fica aqui, ó, nessa região. E o canal por onde sai a lágrima é aqui. Agora vou valorizar o volume
da pálpebra superior, desculpe, inferior. Lembrando que o globo está aqui. Então, eu vou ter uma parte côncava aqui e depois o convexo aqui. É possível que vocês ouçam ao fundo os latidos da minha cachorra. Eu tenho uma Border Collie e aquilo é uma usina de energia. Então, de vez em quando ela tem uns acessos de doidice e é difícil contê-los. Aqui é uma região de primeiro plano. Então, normalmente, ele faz um pouco de sombra sobre a pálpebra. Essa região costuma ser um pouco mais escura, porque ela é mais côncava. Em algumas pessoas fica bem evidente a separação da pálpebra aqui do buraco da orbital ocular. Chega a fazer uma curvinha aqui assim, ó, com volume mais interno ainda aqui. Eu vou mencionar aqui para deixar bem observada a questão anatômica. Já vou mencionar um pouco dos cílios aqui. É legal, quando vocês fizerem os cílios, um movimento bem rápido e um pouco jogado. Porque, na maioria das vezes, as pessoas erram ao fazer os cílios de uma forma muito correta, muito simétrica, muito proporcional. E tem que ser um pouco mais casual, um pouco mais desorganizado. Então você tem que colocar fios em direções diferentes, com tamanhos diferentes. Não pode ser muito simétrico, não, porque fica muito infantilizado o desenho. Pode ser muito organizado. Bom, minha intenção é fazer um olho feminino, então eu vou colocar os cílios mais alongados. Aí vocês podem agrupar um pouco mais os fios em alguns pontos. A borda da íris, ela costuma ser um pouco mais escura, e eu pretendo fazer um olho claro,
talvez um olho azul. Então eu vou fazer as variações que tem do foco, né, que a íris faz com a pupila, que ela abre, fecha, como se fosse um obturador de uma máquina. Então vou fazer um zigue-zague aqui. Indo em direção ao centro. Deixo essa parte mais escura, que é a sombra da pálpebra superior projetada. Ok. Curiosamente, isso é uma parte mais profunda, mas os ângulos que pegam acabam projetando luz para dentro dele. Então aqui costuma ter uma, ainda mais por causa do óleo da pele, então acaba sendo mais claro nessa região aqui. Vou usar essa borracha aqui que é um pouco mais eficiente para apagar. E vou colocar os cílios inferiores agora. Então, tem que tomar cuidado. Aqui eu tenho a sutil linha que separa a pálpebra do globo. Eu não posso colocar os cílios saindo dessa linha. É um erro que alguns cometem, que é outra coisa que deixa um pouco infantilizado o desenho. Então, a área que sai os pelos é aqui, ó. Na verdade, isso daqui é a espessura da pálpebra. Então, o limite da pálpebra está aqui. E, mais uma vez, tomar o cuidado de não fazer uma coisa muito organizada, muito certinha. Agora eu vou colocar a sobrancelha.
Vou imaginar aqui mais ou menos o limite da narina, passando pela linha dos olhos, onde ela iria começar, e mais ou menos onde está a narina também, onde eu tenho que terminá-la. Agora o design da sobrancelha é o que vou considerar aqui, pensar em algo. Porque afinal hoje em dia a questão da moda sempre acaba padronizando um pouco, né, o modelo, o formato da sobrancelha. Eu vou tentar fazer um pouco mais natural, o que seria uma sobrancelha sem muita alteração. Penso aqui no volume, né, do arco superciliar, aonde está aqui a glândula lacrimal, essa região aqui, ela costuma ser bem mais saliente. Um pouco menos que essa, mas mais saliente. Então tem que colocar a sobrancelha vindo por cima dela, valorizando esse volume depois, principalmente depois quando for colocar luz, né? Como aqui, como eu havia dito antes, vem o osso nasal. Eu vou pegar de novo o carvão macio. Para mencioná-lo aqui. E fazer uma área de sombra. Um arco. Para deixar bem claro esse côncavo aqui Aqui embaixo vou ter o zigomático, né? O osso zigomático. Como eu tenho a intenção de colorir, de pintar isso com óleo, eu não vou me preocupar tanto com o acabamento aqui no carvão. É mais para ilustrar mesmo, para ser didático para vocês. Aqui costuma ter um pouco mais de luz, né, por causa do volume do globo. Então a pálpebra superior acaba pegando uma luz que vem projetado nela. Então vou recuperar essa luz aqui. E aqui eu vou valorizar um pouco mais a sombra para mencionar um pouco mais a glábila nessa região aqui. Deixar ela um pouco mais convexa. Só que eu vou fazer isso com o carvão macio.
Então, aqui está passando a orbital ocular. Então, vou mencionar um pouco mais ainda a sombra nessa região. Um pouco mais a sombra aqui da pálpebra inferior, dando o volume do globo. Então, vou trazer um pouco mais da luz nessa região. Infelizmente eu estou sem giz branco, ou lápis branco aqui, né? Seria bem interessante para ressaltar os brilhos. Mas eu posso tentar fazer isso. Eu tenho giz escolar. Vou tentar fazer com ele. E para mencionar bem o arco superciliar aqui, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, para valorizar mais ainda essa área aqui. O limite do rosto seria mais ou menos aqui. Essa borrachinha ela é boa, mas esse motorzinho, se você não segurar muito firme, ele acaba estragando o desenho.
deixar aqui a borda um pouquinho mais escura do globo, justamente para dar o volume dele. Escurecer um pouquinho mais os cantos. Então, outra região que normalmente reflete brilhos é aqui no canal lacrimal. Vou colocar também um brilhozinho aqui. Eu acho que posso parar por aqui, para depois completar isso um pouco mais na pintura. Ok, então até a próxima etapa, que será colorir com óleo. Um abraço, pessoal. Bom, depois de terminado o desenho em carvão, eu fixei com spray fixador para desenho em carvão. E agora eu vou dar uma leve demão de branco acrílico, só para integrar o desenho à pintura. Tirar um pouco o excesso. E como é acrílico, melhor acrílica, ela vai secar rápida. E como é acrílica, ela vai secar rápido. Então eu preparei uma palheta aqui. Estou usando branco titânio, amarelo ocre, vermelho cádmio, azul cian e negro de marfim. Trabalhar com uma paleta bem econômica e fazendo todos os tons de pele.
Acho que a tinta acrílica já secou. Então posso começar a pintar. Então eu vou trabalhar, o médio que eu vou usar é o Liquin original. Então eu vou pegar branco, um pouco de amarelo ocre, um pouquinho de vermelho, e um pouquinho de azul. Então vou fazer um tom de base já. Aqui, como é a região do buraco da orbital, eu vou colocar um pouco mais de azul na cor, porque ela costuma ser mais fria. Em função do próprio buraco, né, da orbital ocular. Então, sempre usando como base o branco, o ocre, vermelho e azul, nessa ordem. Em termos de quantidade, eu tento metade do branco em amarelo ocre, metade do amarelo ocre em vermelho e metade do vermelho em azul. Então, o tom base que eu uso como tom de pele. E daí, lógico, eu vou fazendo variações. Em algum momento eu coloco mais azul, em outro mais vermelho, enfim. Eu vou usando o cinza do carvão que está por baixo. E dentro do possível eu vou pincelando bem no movimento da anatomia. Então, que é a pálpebra inferior e a orbital, vou fazendo esse arco. Agora eu vou fazer um marrom usando o vermelho. Usando o vermelho e o negro. Vou colocar um pouquinho de azul.
ela mais escura, eu trabalho com ela um pouco mais diluída. Um pouco mais de branco. E de novo, lembrando a todos que tem que trabalhar no sentido da anatomia. Mais de azul aqui, esfriar um pouquinho a cor. Agora aqui na pálpebra, eu vou colocar tinta menos diluída, praticamente sem diluir, para obter um pouco mais de material, um pouco mais de volume. Um pouquinho mais de vermelho e amarelo. Para aqui pro limite da pálpebra. Levemente alaranjado. Depois eu vou colocar os cílios, né? Escurecer um pouquinho aqui a dobra na pálpebra superior. Um pouquinho mais de material aqui. Canal da glândula lacrimal. Então deixo um tom bem carne nele.
representando a esclero, né, a parte branca do olho. Eu peguei branco, um pouquinho de preto e um pouquinho de azul. Fiz um cinza levemente azulado. Então eu vou fazer uma base toda acinzentada antes. Dá um toquinho de vermelho aqui no limite. Vou colocar um pouco das dobras aqui, que é a pálpebra e a orbital acabam gerando. Espalhar um pouco com o dedo para ganhar tempo. Agora eu posso usar esse cinza mesmo que eu fiz aqui para trabalhar um pouco mais essa região mais fria. Um pouco mais material ainda aqui. À medida que eu vou avançando, eu vou aumentando as luzes. Aqui um pouco mais rosado. Agora dá um leve colorido aqui
Descer por baixo dos fios da sobrancelha. Eu coloco a tinta mais diluída, né? Vamos começar a trabalhar um pouquinho a íris. Então, vou pegar esse cinza mesmo aqui que eu fiz. Dar um toque mais de azul nele. E trabalhar com ele bem mais diluído. Eu vou dar uma cor de base em toda a íris. Agora um pouquinho de azul com preto. Eu vou reforçar um pouquinho o escuro aqui na parte de cima, que é onde a pálpebra superior faz sombra sobre a íris. Então, vou fazer a pupila, usando o preto e o azul também. Então, cuidado que eu tenho que tomar é deixar a pupila bem no centro da íris. Só que para isso eu vou ter que considerar que parte do círculo da íris está escondida pela pálpebra superior e um pouquinho pela pálpebra inferior. Então tem que considerar isso e daí colocar. Vou deixar um pouco do claro já que eu vou fazer o reflexo do olho depois. E agora eu vou fazer umas nuances de amarelo
de branco na íris. Para deixar ela colorida. E mencionar um pouco do diafragma, né? Quando ela expande ou retrai para a entrada de luz. Ela vai misturar com o azul e vai deixar um tom levemente esverdeado. E eu tenho que fazer todo o movimento indo para o centro do círculo, né? Ou seja, raios, né? E agora algumas manchas de branco. Agora eu pego a pupila e arrasto um pouquinho dela para fora. Que é um esfíncter, né? Que ele abre e fecha de acordo com a entrada de luz. E agora eu vou colocar mais branco na esclera. Vou deixando mais claro próximo à íris, para dar uma sensação do globo mesmo, né? Aqui, à medida que eu vou distanciando, eu vou diminuindo o branco. Depois eu vou pegar um pincel macio e passar de leve em cima de tudo para tirar a dureza dos encontros.
Eu vou fazer um efeito com o cabo do pincel. Tentar tirar um pouquinho a dureza agora dos encontros. Bater um pouquinho o pincel. Então, aqui eu estou usando branco e vermelho somente. Deixa bem rosado a espessura da pálpebra. Reforçando os brilhos agora da pele, né? Agora com pinceladas bem localizadas e deixo um pouco mais do material. Bom, isso é um processo à la prima, né? Estou fazendo em uma única sessão. Um leve fiozinho de vermelho aqui. Aqui o peso da pálpebra inferior.
Nesse ponto aqui fica a glândula lacrimal. Aqui eu tenho o peso da glabela. Aqui é uma parte que tem mais volume. Bom, lembrando a todos que eu peguei, na verdade, um pedaço de papelão e fiz a imprimatura com gesso acrílico. Eu usei o pincel de cerda dura, ela criou uma textura, né, deixou riscado a imprimação. Agora eu vou deixar a tinta acomodar um pouquinho mais para poder fazer os pelos, parte dos cílios e sobrancelhas. Posso fazer um pouquinho de textura agora com o cabo do pincel para Agora aqui nas texturas que eu fiz com o cabo do pincel, eu vou fazer uns contornos com branco. Vou deixar um pouco mais realista a cor da íris.
Agora eu pego um pincel limpo e passo bem de leve para tirar a dureza das linhas. E de novo. Escurecer um pouquinho mais aqui para acentuar a sombra da pálpebra sobre a íris. Invadir um pouquinho aqui. Opa. Quero pôr um pouquinho de cor na linha da pálpebra, porque praticamente esse acinzentado é do desenho ainda. Deixar um pouquinho mais rosada a pálpebra de baixo aqui.
Então, mencionar um pouco mais volume, né? Como eu falei na parte do desenho, para dar essa sensação do globo. Então, aqui nós temos a orbital e o encaixe do globo ocular dentro dela. Então, eu estou mencionando um pouco mais esse volume embaixo. Agora com branco um pouquinho mais puro, eu vou criar algumas texturas, alguns brilhos. Que vai ajudar bastante no resultado. Resultado da textura mesmo, do brilho das peles, para deixar um pouco mais realista. Eu coloco esses brilhos antes de trabalhar os cílios. Então aqui bem no limite da espessura da pálpebra inferior. Como se eu estivesse fazendo a quina, né? A quina da pálpebra. Vou colorir um pouquinho só agora. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Agora com o pincel redondo, um pouco maior, eu passo bem leve aqui para criar uma textura também da pele, nessa parte de baixo aqui, para poder ressaltar
esse côncavo, né, e o convexo do globo ocular. Amarelo ocre com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de preto e um pouquinho de azul. Então vou velar um pouco aqui essa parte. Vou pôr um pouquinho só de branco nessa mistura. Vou ver lá essa parte aqui. Eu quero com um pouco mais de luz. Mais de azul aqui nessa área. Começar a mencionar aqui a sobrancelha um pouquinho mais. Limpar o pincel, que agora eu vou fazer uma velatura bem suave de branco, com um tiquinho só de azul em cima do olho todo. Quando eu digo do olho, do globo, né? Agora com o cabo do pincel com pano, eu vou limpar somente a pupila. Vou colocar os cílios. Tomar cuidado
para não deixá-lo muito certinho. E tem que ficar de uma forma um pouco desordenada. Não pode ficar. Senão fica parecendo um olho de boneca. Todos na mesma direção, com o mesmo tamanho.
luz aqui. Praticamente branco com um pouquinho de amarelo ocre. Agora que ela está um pouco mais seca, eu vou finalizar com uma velatura de amarelo ocre com um pouco de vermelho cádmio. Então, pegar o amarelo ocre e um pouquinho de vermelho cádmio. Vou escurecer um pouco as bordas. Agora eu vou limpando o pincel com pano e vou tirando o excesso da onde eu quero recuperar a luz. Esses são os problemas do áudio ao vivo, né? Tem um avião passando aqui, insistindo em passar aqui em cima. Ok. Se eu quiser, eu posso até intensificar alguns pontos de brilho tirando com pano.